Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Como passar o dia, meus amados irmãos? Cumprimenta o seu irmão que está ao seu lado, transmita a paz para ele, aperta a mão do teu irmão, transmita a paz para ele, amém? Graças a Deus. Meus amados, abramos nossas harpas e louvemos ao Senhor, amém? O diácono Divanildo, está aquele acompanhamento número 26, acompanhamento musical em nome de Jesus, número 26, toda a igreja, abramos nossas bocas, os irmãos podem acompanhar aqui, no telão da nossa esquerda, número 26, qual glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, amém? Também saudar os nossos internautas que nos acompanham, nosso primeiro culto desse ano 2014, Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém, meus amigos? Vinte e seis. Certo. Depois o 48, amém, meus amados? 26, depois o 48. Que eu peguei os irmãos de Amém. Na cidade que não eu vamos louvar o Senhor. Peguei os irmãos aí. Peguei os irmãos aí. Amém. Número 26, toda a igreja. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Pensa como será vencer a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada da tribulação. Pensa como será glorioso a vida e luz, cujas margens de um canal de lírios são haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constantes não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas
nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Número 48, meus amados irmãos. Número 48. Jesus um dia vai voltar e com ele a igreja triunfante. Amém, meus amados irmãos? E esse dia está perto, não é verdade? Número 48. O dia triunfal de Jesus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e um clarém de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfador meu rei. Eu possou a imensa graça, a igreja quando enfim chegar o dia do triunfador meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu estarei. Descendei a quantos mortos não de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir os remendos. Abaixa mais nessa graça lá estarei, a igreja. Quando enfim chegar o dia do triunfador meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Senhor Jesus lá estarei. Senhor Jesus lá estarei. Senhor Jesus lá estarei. Sou a imensa graça, lá estarei. A igreja, quando enfim chegar o dia do triunfador meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfador meu rei, quando enfim chegar o dia, graça de Jesus eu lá estarei. Amém, igreja? Um dia estaremos com o Senhor e reinaremos com Ele para sempre, amém? Já podemos ouvir não podemos ouvir ainda? As visitas todas já podemos ouvir? As irmãs? Não podem ainda, amém? Nós já podemos ouvir os avisos da igreja, os avisos? Já? Ouviremos os avisos, irmão secretário. Nosso irmão Luzimar traz os avisos em nome de Jesus. E a igreja glorifica ao Senhor, amém? A paz do Senhor para toda a igreja. Então os avisos são esses. Domingo pela manhã, aliás, no sábado logo, né, todos os eventos quanto à oração da mocidade e das crianças continuam valendo para amanhã. E logo domingo pela manhã é a primeira escola dominical, né, do ano de 2014. E a primeira lição tem o título O Livro de Êxodo e o Cativeiro de Israel no Egito. Então, uma lição que promete muito para a gente aprender um pouco mais. E canta Abiezer nesse domingo.
Logo mais à noite, culto de obreiros, onde os departamentos que irão louvar será... Então, ouviu aqui, o irmão Abiezer vai trabalhar no domingo, então o irmão Marcial que vai assumir o louvor. Então, domingo à noite, culto de obreiros, onde os departamentos que irão louvar, senhoras e a orquestra, à noite. Tem mais uns avisos aqui, mas tem que confirmar ainda. E só um aviso aqui das visitadoras, que a coordenação avisa que amanhã, no sábado, a partir das 14 horas, haverá reunião com as visitadoras lá na sede. Então as irmãs, domingo, então perdão, eu que fiz errado aqui. Domingo, a partir das 14 horas lá na sede, não é isso? Pronto, tá, então corrigido. Nenhum aviso, nenhum pedido de oração a mais nos chegaram, só tenho a agradecer em nome do Senhor. Já podemos ouvir? Louvar o Senhor? Amém? Ouviremos o hino da harpa cristã em nome de Jesus. Amém? Graças. Enquanto as irmãs louvam o Senhor, convidamos os oficiais da igreja, irmãos, se posicionarem aqui, fazer oração e logo após, os irmãos irão contribuir também com o nosso dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Vamos convidar aqui o nosso irmão Heleno. Vem aqui, irmão Heleno, fazer esta oração. E os irmãos vêm fazer oração. Os irmãos queiram dizimar e também aqueles irmãos queiram recolher os dízimos e oferta. Logo após, as visitadoras louvam ao Senhor. Amém? O nosso irmão Heleno ora ao Senhor. Oremos, irmão. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, juntos, reunidos na Tua presença. Deus, segundo a Tua misericórdia. Deus amado, neste momento, Senhor, nós queremos apresentar os Teus servos que irão tirar as contribuições. Deus abençoe aqueles, Pai, que irão contribuir, como também, Senhor, aqueles que não podem contribuir, que o Senhor possa abrir a porta de emprego. Pai santo e amado, te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, meu Deus. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos
Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque Ele fez e faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele fez, maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém. Meus irmãos, convidamos a igreja do Senhor a se colocar de pé. A partir desse momento, meus amados irmãos, a direção do culto está com o nosso pastor José Laelso da Silva. A paz do Senhor para a amada igreja. Louvamos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos na sua presença. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Glória a Jesus. Encontraram, amados irmãos e irmãs? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, amados irmãos? Vamos estar mais uma vez agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra e pelo culto, pela presença de todos que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Pai Celeste, na tua gloriosa e bendita presença nos encontramos nesta noite. E aqui estamos, Senhor, para darmos continuidade ao estudo que temos iniciado há algum tempo atrás. Pedimos a tua bênção para os irmãos e irmãs que aqui estão neste santuário e outros que estão assistindo-nos pela internet. Deus, esclarece a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que possamos, meu Senhor, assimilar tudo quanto o teu Espírito Santo vai nos comunicar nesta noite. Que este culto seja uma bênção para a nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos, continuando com o nosso estudo sobre o movimento neopentecostal brasileiro. Tem sido esclarecedor, tem sido orientador, e eu tenho certeza absoluta que os irmãos e as irmãs, não somente os que estão aqui no culto, mas também os que estão na internet, através do nosso portal, nos acompanhando, têm aprendido muita coisa a respeito desse movimento que tem crescido vertiginosamente a cada ano no Brasil. No Brasil em particular, porque ele se tornou um fenômeno mundial, um fenômeno global, não é? Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está presente em todos os países do mundo, quase todos os países, não é? Bem assim, também outras igrejas neopentecostais. O texto que lemos é uma palavra de Jesus,
na qual ele fala acerca daqueles que vão entrar no reino dos céus e os que não entrarão também no reino dos céus. E dentre os que não vão entrar no reino dos céus, ele fala daqueles que mesmo proferindo o seu nome, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, não é mesmo proferindo ou reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, do nosso Salvador, nem todos que dizem que Cristo é o Senhor de suas vidas, nem todos que reconhecem que Jesus é o Senhor, realmente andam ou correspondem com a vontade do Senhor. Então, amados irmãos, esses que dizem Senhor, Senhor, só de boca, de lábios, sem contudo em suas vidas corresponderem, seu testemunho corresponderem com a realidade do senhorio de Cristo, porque o senhorio do Senhor não está presente na vida dos tais, esses é que dirão naquele dia, veja aí o versículo 22, que dia? O dia do juízo final. O dia quando todos vão comparecer diante do Senhor, está lá em Apocalipse, capítulo 20, diante do grande trono branco, onde comparecerão grandes e pequenos, ricos e pobres, para serem julgados. E naquele dia, o dia do juízo, quando eles ouvirem da parte do Senhor o veredito, a sentença condenatória, que os lançará definitivamente na eternidade, eles questionarão o Senhor, o juiz, que naquele momento estará julgando, e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ora, profetizar em nome do Senhor é para poucos, precisa realmente ter algo de Deus na vida, mas não pensem os senhores, não pensem as senhoras que estão a me escutar, que nem todos que profetizam em nome do Senhor falam segundo a vontade do Senhor. Quantos profetas, quantas profetisas, cujas histórias estão registradas nas páginas da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, que profetizaram mesmo em nome do Senhor, contudo não foram autorizados pelo Senhor a profetizar, não foram enviados pelo Senhor a profetizar. Israel enfrentou muitas dificuldades nesse sentido com os falsos profetas que profetizavam em nome de Deus, sem contudo Deus os ter levantado como profetas, e muito menos os ter enviado ao povo como para profetizar. No Novo Testamento não é diferente. Alguns profetas aparecem também. Lá no Novo Testamento, já no livro do Apocalipse, em uma das igrejas, temos ou vamos encontrar uma mulher chamada Jezabel, que profetizava em nome do Senhor. E a profecia dela induzia o povo para mais perto de Deus ou para mais longe? Para mais longe do Senhor, porque ela mandava o povo se prostituir. Ela mandava o povo se prostituir, e achando pouco ainda, muitos se prostituíam com ela mesma. E o Senhor, ao escrever a carta para aquela igreja, onde aquela mulher tinha liberdade de profetizar, e quem sabe até era reconhecida como uma profetisa de Deus, do Senhor, o Senhor Jesus, ao mandar uma carta para aquela igreja, repreende o anjo da igreja, o pastor que tolerava aquela mulher, aquela Jezabel, dentro do culto, dentro da igreja, não é? E ainda traz para ela uma sentença condenatória, dizendo que a colocaria no leito, e não somente ela, mas todos quantos se prostituíam com ela. Então, irmãos, sempre houve essas dificuldades. E os falsos profetas, eles vão questionar: não profetizamos nós em teu nome? Então, mesmo que alguém profetize em nome do Senhor, isso não dá o direito ou não dá respaldo a tal pessoa de ser reconhecida como um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor. Não, senhor, não, senhora. A vida tem que corresponder. O que é que tem que corresponder com a vontade do Senhor, irmãos? A vida do tal. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz que
2 ou 3 profetizem e outros julguem. Julguem o quê? Tanto a profecia quanto o profeta. Nunca creia numa profecia sem julgá-la primeiro, e julgar o profeta também, a pessoa que a proferiu. Julgue a profecia e julgue o profeta. Veja se é uma pessoa de vida no altar, de vida santa, de vida equilibrada, de vida de comunhão com Deus, se é uma pessoa de igreja, de culto, de doutrina, se é uma pessoa que vive de acordo com a vontade do Senhor. Julgue o profeta e julgue a profecia. Se é uma profecia sem pé nem cabeça, então descarte, jogue na lata do lixo. Se é uma profecia de ameaça, de destruição, de morte, faça a mesma coisa. Porque a profecia, ela tem 3 finalidades, segundo Paulo diz, no capítulo que já citamos, no versículo 3. Ela serve para edificação, exortação e consolação do fiel da igreja de Cristo. Amém? Uma profecia que diz que vai matar, que vai jogar no leito, que vai deixar o carro passar por cima, que isso e aquilo. Irmão, joga isso fora, não dá valor não. Descarta. Então, nem todos que profetizam em nome do Senhor terão a aprovação do Senhor naquele dia. E ainda questionarão, outro grupo questionará: e em teu nome não expulsamos demônios? Irmãos, quantos estão expulsando demônios em nome do Senhor? Se você liga a televisão, você vê-los expulsando demônios em nome do Senhor. E os demônios saem? Sai. O mais interessante é que o demônio sai para depois voltar, e não volta só não, volta com mais 7, então aquilo faz parte do engano, do engodo do maligno, para tirar as pessoas do curso da vida eterna, na presença de Deus, e levá-las para caminhos tortuosos, caminhos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Então o Senhor dirá: eu não vos conheço. E ainda uma terceira pergunta desse grupo que será julgado no final pelo Senhor: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E estamos vendo isso aí. Estamos vendo maravilhas sendo operadas. Pessoas que se levantam de cadeiras de rodas, pessoas que dizem que eram leprosas, que eram cegas e ficaram boas, coisas extraordinárias acontecendo, não é? E onde tem sinal, onde tem milagre, mesmo os falsos milagres, as multidões afluem e aclamam o fazedor de milagres, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Por que é que o anticristo vai atrair para si a humanidade quando ele surgir no cenário, no contexto mundial? Por que é? Porque ele vai fazer sinais e maravilhas. Até fogo do céu, diz a Bíblia. O Senhor diz que ele vai fazer cair fogo do céu. Que coisa extraordinária. Um ser humano, aparentemente humano, não é? Que ele será dotado de poderes sobrenaturais malignos, vai ter autoridade não dada por Deus, mas por aquele que o irá levantar na face da terra, que é Satanás, autoridade maligna, para fazer descer, cair fogo do céu. Isso será um dos fenômenos que vai chamar a atenção da humanidade, e muitos e todos praticamente vão dizer assim: esse homem é um enviado de Deus, esse homem é uma figura extraordinária, é um profeta de Deus, é o maior profeta. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o nosso estudo está nesse caminho aqui, para desmascarar os falsos profetas com suas falsas doutrinas e suas falsas profecias. Me parece que não está passando por aqui. Vamos lá, irmãos, avancem aí. Podem ir passando, é matéria que nós já estudamos. Podem ir passando. Podem passar, irmãos. Prossigam. Quando chegar no ponto eu direi. Isso aí foi matéria que nós já tivemos a oportunidade de estudá-las, não é? Volta aí um slide, irmão. Isso aí. Na sexta-feira próxima passada, nós tivemos a oportunidade de estudar, ou de iniciar o estudo sobre a terceira onda do movimento, ou do pentecostalismo brasileiro, já com essa abrangência, não é?
foco nos neopentecostais. Eles iniciaram a partir de 1970 até hoje. Até hoje a promessa, o que demonstra, né? O que eles demonstram é que vão avançar ainda muito mais. As ênfases é a teologia da prosperidade e exorcismo, né? Essa teologia da prosperidade não envolve só riqueza, bens financeiros, envolve também a questão de saúde, né? A questão da saúde, não ter nenhuma enfermidade. E a maior expressão da igreja, do movimento neopentecostal, é a Igreja do Reino de Deus, que tem como sigla IURD, fundada em 1977. Vamos lá, mais um. Pode passar, ok? Já vimos, já estudamos também. Isso, pode prosseguir. Aí. Uma pergunta, qual é ela? Qual é o ensino que a teologia da prosperidade passa, transmite, através daqueles líderes que já tivemos a oportunidade de ver, alguns deles, os líderes que já vimos, alguns? Qual é o ensino da teologia da prosperidade? O que é que ela está ensinando à igreja evangélica no Brasil e no mundo? O que é que a igreja, ou que as pessoas que frequentam essas igrejas, chamadas ou identificadas como neopentecostais, o que é que elas têm aprendido através da teologia da prosperidade? O que é que a teologia da prosperidade ensina? Que a palavra teologia, não, apesar de não aparecer na Bíblia, nas Escrituras, mas é uma palavra que tem tudo a ver com o contexto cristão, não apenas dos dias atuais, mas de muitos séculos, desde o início do cristianismo. Há mais de 2000 anos atrás que o termo teologia é usado. Teologia é um termo de significado simples, né? Teologia é o estudo de Deus, né? Em primeira mão, teologia, estudo de Deus, teos, Deus, logia, estudo de Deus. Mas por extensão, teologia também é o estudo das doutrinas bíblicas, das doutrinas que ensinam a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, da salvação, do perdão, não é? Da vida por vir e de tantas outras doutrinas maravilhosas, todas elas contidas na Bíblia Sagrada. Mas o que ensina a teologia da prosperidade? É uma teologia que tem fundamento na Bíblia, ou ela é oriunda de outras fontes contrárias à palavra de Deus? É isso que nós vamos ver. Vamos lá. Dá para ler aí, irmãos? Então, irmãos, em síntese, a teologia da prosperidade é isso que está colocado aqui no slide, né? A teologia da prosperidade também é conhecida como evangelho da prosperidade, não é? E esse evangelho aqui não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus ensina a renúncia, ensina a resignação diante do sofrimento, ensina a dependência de Deus. E, sobretudo, o Evangelho de Jesus ensina que a nossa pátria, a nossa vitória não está aqui neste mundo, está lá, está no mundo por vir, quando a igreja tomará posse definitivamente das moradas celestiais, por ter sido fiel ao Senhor enquanto peregrinou neste mundo. Inclusive, esse termo peregrinou, essa palavra, ela tem tudo a ver com nós, com os filhos de Deus. O crente na Bíblia é identificar, uma das formas de identificar o crente, biblicamente falando, é a palavra peregrino. O crente é um peregrino. Ou seja, alguém que está de passagem, que não tem residência fixa, está atravessando aqui essa longa jornada até chegar na pátria celestial, onde finalmente vai descansar das lutas e aflições desta vida. Então, o peregrino, ele não faz casa aqui,
no sentido espiritual, a sua esperança não está voltada para este mundo. A sua esperança está voltada para o mundo por vir, para a eternidade com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, em síntese, a teologia da prosperidade, ela ensina que a bênção financeira, não é? E a saúde física é o desejo de Deus para todos quantos o servem. Para todos quantos o servem. Em parte, esta afirmação é verídica, em parte, não é? Porque quando alguém adoece, logo pede as orações da igreja para o Senhor curar. E Jesus, em atenção às orações dos crentes, realmente cura alguns enfermos. Ou cura todos? Não. Quantos bons irmãos, boas irmãs, que adoecem, apesar da igreja orar e até jejuar por ele, pela sua recuperação física, essa pessoa parte para a eternidade. Quantos e quantos nós temos visto isso? Não é assim, irmão? Eu estou falando algo estranho para os irmãos, para a igreja, não é? A gente ora, e Jesus prepara e leva para o céu. Por quê? Não sabemos, ele sabe. Entendeu? Então, em parte, essa doutrina que ensina a prosperidade e a saúde total, ela tem um pouco de verdade, um pouco. Deus quer abençoar o seu filho. Deus não quer ver o seu filho mendigando pão, como disse o salmista. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade, Deus cuida dos seus filhos, Deus abençoa aquele que o reconhece como o Senhor de sua vida, mas Deus também permite, esse mesmo Deus que abençoa materialmente, que abençoa com saúde física e emocional, enfim, é o mesmo Deus também que permite provação, enfermidades, pobreza, limitação e tantas outras aflições que alcançam o ser humano. Por que é que Deus permite? Deus tem muitos motivos ao permitir o sofrimento de um filho seu. Esse evangelho pregado pelos neopentecostais, ele é um verdadeiro equívoco, porque ele descarta o sofrimento. Ele diz: o crente não pode sofrer em momento algum. O crente não pode ser pobre, não pode passar por dificuldade, não pode perder o emprego, não pode a empresa falir, não pode ser demitido, não pode adoecer, não pode nem ter dor de cabeça. É isso que esse evangelho dos neopentecostais está ensinando desde muito tempos atrás. Mas a Bíblia ensina diferente. Agora, dentro dessa teologia da prosperidade, né, que ensina as pessoas a serem prósperas, que diz que tem que ser próspera as pessoas em todos os momentos de sua vida, essa teologia traz consigo também uma forma para você alcançar a prosperidade. Que forma é essa? É orando mais? É jejuando mais? É se santificando mais? Não, senhor, não, senhora. Para você ser próspero, ganhar carro, ter carro novo, morar em mansão, ter apartamento na beira da praia, ser empresário dono de uma grande empresa, ser chefe lá na sua repartição, crescer, ser o maior, para você conquistar tudo isso, você precisa levar dinheiro para a igreja. É uma troca, é uma barganha. Você dar a Deus muito dinheiro, você dá a Deus muito dinheiro, e em troca Deus lhe dá muitas bênçãos. É uma barganha, toma lá, me dá cá, certo? Então Deus está disposto a lhe abençoar, mas se você levar dinheiro para a igreja, se você der tudo que você tem para o líder da igreja, aí sim você vai prosperar. Se não fizer assim, não terá nenhuma prosperidade, certo? Mas uma outra pergunta, é isso que a palavra de Deus ensina, irmãos? O crente barganhar com Deus: Senhor, eu vou te dar tudo que eu tenho, mas o Senhor vai ter que me dar muitas vezes mais aquilo que eu lhe dei. É isso que a palavra do Senhor nos ensina? Claro que não.
Deus não nos ensina isso através da sua palavra, não é? Enquanto digo, a palavra do Senhor orienta o crente a ser dizimista, dar a 10ª parte de tudo quanto Deus lhe dá, de bênçãos, enfim, materiais. Eu conheci uma irmã no sertão, no campo que trabalhei, ela hoje já dorme no Senhor, chamava-se Marinosa, mas todo mundo chamava ela de Marina, porque Marinosa era um nome meio feio, meio esquisito, Marina. E a irmã Marina era crente desde sua infância, e Deus a abençoava maravilhosamente, porque ela, dentre aqueles crentes, ela era uma das que era dizimista. E aquela irmã era tão dizimista, ela criava muita galinha, ela morava num sítio grande, ela criava muita galinha, pato, peru e tal, muita coisa. O sítio dela tinha gado, era uma irmã abençoadíssima. E ela dava o dízimo tanto em dinheiro, daquilo que ela vendia do seu sítio, como também dava em víveres. Então, uma galinha tirava uma ninhada com 10 pintos. Os pintos cresciam, se tornavam adultos. O frango mais bonito daquele grupo ali, ela pegava e dava o dízimo, levava lá e entregava na igreja. Dava dízimo de ovos, as galinhas botavam ovos para valer, e ela tirava contava os ovos que as galinhas botavam, e ela tirava X quantidade de ovos e levava para a igreja como dízimo. Plantava feijão, dava 100 sacas de feijão, ela tirava a melhor saca de feijão e dava lá como dízimo. E assim era a irmã Marina, certo? Uma serva de Deus, uma mulher fiel ao Senhor. A Bíblia ensina o crente a ser dizimista. O que é que a Bíblia ensina, irmãos? Ser dizimista. Ser dizimista é entregar ao Senhor. Tem irmãos que dizem assim, vou pagar o dízimo. Você não vai pagar dízimo nenhum, você não deve? Não. Não usa essa expressão. Vou pagar o dízimo. Não diga isso. Está errada a expressão. Crente não paga dízimo, porque dízimo não é débito. Crente devolve o dízimo. Amém, irmãos? Por que devolve? Porque o Senhor, quando Ele te dá a bênção dEle para ti, Ele só quer a 10ª parte de volta para o benefício da obra dEle aqui na terra. Construção de templos, manutenção de templos, enfim, tudo aquilo que nós desfrutamos em relação à obra do Senhor, não é? Mas dessas igrejas aí, desses ministérios neopentecostais, tem líder, irmão, descaradamente pedindo 30% do dízimo, dizendo que é dízimo. Até uma contradição, porque dízimo é 10ª parte. Então, se é 30%, não é dízimo. Não é dízimo, deixou de ser dízimo, deixou de ser a 10ª parte. Mas tem um líder, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que no programa dele, de rádio, principalmente programa de rádio, eles ainda não têm emissora de televisão no Brasil, ele fala abertamente sobre o crente dar 20%. Você tem que trazer 20% de tudo que você ganha. Quer dizer, aumenta, duplica, quando a Bíblia ensina a 10ª parte. Então, a teologia da prosperidade, em síntese, como já disse, o ensino dela é: você tem que ser rico e você não pode ser doente. Agora, para você ser rico e não ser doente, você tem que dar tudo que você tem para a igreja, em termos financeiros, em dinheiro, em carro, em casa, em fazenda, tudo. Então você dá à igreja e aí Deus vai lhe abençoar. Se você não dá, então Deus não lhe abençoa. Quem quer servir a esse Deus tão mesquinho, tão ganancioso? Quem quer servir a Ele? Porque o Deus da Bíblia é um Deus que abençoa abundantemente. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus que abençoa abundantemente. Tem pessoas que antes de ser crentes eram paupérrimas, não tinham nada na vida, e foram crentes, aceitaram a Jesus como Salvador, e o Senhor começou a abençoar aqui, começou a abençoar ali, a sementeira começou a ser feita, houve prosperidade, e hoje são pessoas ricas. Diga amém, irmão? Pessoas ricas, Deus abençoa. Então, tem pessoas que antes de ser crente não era nada na vida, nem materialmente, nem socialmente. Hoje tem nome, hoje tem respeito,
hoje tem reputação, hoje tem carro, tem casa, tudo. O que significa isso? A bênção de Deus na vida daquela pessoa, por causa da sua fidelidade. O Senhor Jesus diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o pouco será colocado. Sobre o que, irmãos? Sobre o muito será colocado. Pastor, eu tenho sido fiel a Deus. Eu tenho dado dízimo, tenho devolvido dízimo, eu tenho contribuído para a obra de missões, para isso, para aquilo. Sou uma pessoa que me considero fiel diante de Deus. No entanto, tenho algumas limitações na minha vida. Tenho algumas dificuldades que eu não consigo me livrar delas. Calma. Você está fazendo uma semeadura e vai chegar o tempo da sua colheita. Você não diz amém não, irmão? Quem quer fazer uma colheita gloriosa aqui? Todo mundo quer, quase todos. Porque teve gente que não teve coragem de levantar a mão não, mas eu respeito sua falta de fé. Glória a Jesus. Você está fazendo a semeadura hoje. Está semeando até mesmo sem poder. Pela fé. Pela fé está semeando. Recebe um salário mínimo, que já é mínimo em todos os sentidos, é pouco. Porque não é fácil uma viúva receber um salário mínimo e desse salário mínimo ela tirar a 10ª parte para devolver ao Senhor. Não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Mas, minha querida irmã, você está fazendo uma semeadura. No pouco tu estás sendo fiel. Deus está anotando tudo isso. Deus está anotando tudo isso. Deus está anotando tudo isso. Agora, captaram? Deus está anotando. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é o quê? Injusto, para se esquecer. Deus não se esquece. O que é que Deus não... O que é que não acontece com Deus, irmãos? Ele não se esquece. Eu posso me esquecer de um favor que tu me fizeste. Tu pode se esquecer do favor que tu fizeste a alguém ou que alguém te fez. Mas o Deus a quem tu serves, Ele jamais se esquecerá. Então, no tempo certo, a colheita vai chegar. Tu vai colher a bênção de Deus. Tu poderás até dizer assim: meu Deus, eu não sou digna. Eu não sou merecedor de tanta bênção. É sim, você fez a semeadura e agora está colhendo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Aí eu fui pastor de um irmão José Alves, que já dorme no Senhor, crente antigo. A igreja teve um tempo que funcionou na casa dele e tudo mais. E aí ele caiu doente, só ele e a esposa, e a idosos. E aí eu adotei os dois para cuidar deles, como pastor. Contraí um câncer de pulmão, apesar de nunca ter fumado, mas tinha uma padaria próxima à casa dele, e a fumaça da padaria continuamente adoeceu os pulmões do irmão, ele tornou-se canceroso. E aí nós cuidamos dele, a igreja cuidou, e eu levava para médico, e comprava remédio, e cuidava dele e tal. E um dia ele disse assim, mas ele era meio grossinho, e um dia ele disse assim para mim: olha, tudo isso que o senhor está fazendo por mim não é favor não, é dever seu, que eu paguei o dízimo o tempo todo. Mas ele fez um depósito compulsório, né? Um seguro. Glória a Deus, mas dízimo não é seguro, viu, irmão? Aquilo que fizemos por ele foi um dever nosso realmente, como pastor, mas sobretudo foi a bênção de Deus, que eu podia ter ignorado, ter esquecido, não ter cuidado, enfim, podia. Mas Deus, que cuida daquele que é fiel, né, nos usou para cuidar dele. E tem usado muitos irmãos para cuidar um dos outros. Então, nosso Deus é bom. Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá. Qual é a pergunta ali, por favor? Ora, a teologia da prosperidade ensina riqueza, ensina saúde total, ensina vitória sobre todas as coisas. Você nunca estará embaixo, sempre estará em cima. Nunca será cauda, sempre será cabeça. Nunca será pobre, sempre será rico. Nunca terá necessidade de tomar remédio, sempre vai estar vendendo saúde. É isso que ela ensina. Então, em síntese, a teologia da prosperidade quer que o crente enriqueça,
Mas a pergunta qual é? Vamos lá, todo mundo. Quem enriquece com a teologia da prosperidade? É uma pergunta importante. Vamos ao próximo slide, irmão. Leiam aí. Essa é uma das mansões do bispo Edir Macedo. Por si só você já vê quem é que enriquece com a teologia da prosperidade. Entendeu? Que é uma mansão, uma das mansões de Edir Macedo. Mas ele tem uma outra, são várias. Nos Estados Unidos ele tem, no Brasil ele tem várias. Tem uma em Campos do Jordão que foi avaliada em 40 milhões de reais, com vários andares. Ela tem 40 quartos e tem um elevador com vista panorâmica. A pessoa vai subir no elevador lá para os andares superiores e vai tendo uma vista assim panorâmica da cidade de Campos do Jordão, que é uma das cidades mais caras do Brasil para se morar. Certo? Vamos ao próximo slide. Leiam aí. Esse jato do Edir Macedo custa quase 50 milhões de reais. Esse jato é um verdadeiro hotel 5 estrelas por dentro. Tudo de luxo tem. Inclusive as maçanetas são de ouro. É tudo muito sofisticado, altamente caro, né? Valorizado. Próximo slide. Leiam aí. O Valdemiro Santiago, que é um verdadeiro artista, ele chora, né, irmão? Já viram o Santiago chorando? Ele chora, né? Ele se ajoelha, é um drama terrível, né? E mande dinheiro, olha, eu preciso pagar os programas e tal, e comove a nação, né? Aí outro dia, descobriram que o Valdemiro, com todo esse chororô lá diante da tela, uma das suas fazendas, está avaliada em 20 milhões de reais. Em 20 milhões de reais. Com ofertas daquelas pessoas incautas, pessoas crédulas demais, pessoas simples, né, que vê nesse cidadão um ícone, um Messias, um anjo, um profeta de Deus, né, e mandam dinheiro, depositam nas contas, é aquela coisa. Ó, irmão, tem gente que sai do Nordeste para ir para lá, na igreja sede dele, para tocar nele. Ele passa o suor, tira o suor, passa na cabeça do povo, no rosto. O povo lambe o sapato dele. É um negócio terrível, uma coisa anormal. Então, a teologia da prosperidade, irmão, enriquece sim. Viu? A teologia da prosperidade realmente enriquece, mas enriquece quem a propaga e quem a ensina. Próximo slide. Esse helicóptero do Valdemiro Santiago, que ele usa assim de forma muito discreta, essas fotos foram tiradas por uns paparazzi, né, que descobriram onde era que ele guardava e tiraram as fotos dessa pequena aeronave, que é uma pequena aeronave que custa alguns milhões de reais, para ele se locomover dentro da cidade de São Paulo, porque um apóstolo não pode enfrentar aquele trânsito difícil de São Paulo, ele tem que andar por cima, porque ele tem muito cliente para atender, a clientela é grande, então está aqui, pega o helicóptero, se desloca rapidamente para outro local, e assim ele tem como atender a sua clientela. Próximo slide. Leiam, por favor. Qual é a igreja que tem mais se destacado na atualidade dentro desse movimento? Vamos lá, irmão. Qual é ela? Igreja Universal do Reino de Deus. Ontem eu comprei uma revista que, em uma de suas reportagens, é uma revista evangélica, afirma que as igrejas neopentecostais estão arrecadando mais de 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões de reais por ano.
constroem templos magníficos. O próprio bispo Edir Macedo, ele está construindo uma réplica do Templo de Salomão. Se quiser ver, pode entrar na internet, você vai ver sem nenhum problema. A réplica do Templo de Salomão. Ele mandou uma equipe de engenheiros, arquitetos, historiadores para Israel, para pesquisar sobre o templo, porque ele queria fazer uma réplica idêntica. E o templo de Salomão, por dentro, ele era todo revestido de ouro. O templo de Edir Macedo também será todo revestido de ouro. Ouro, mármore, ok? Ouro, mármore e tudo que tinha no templo de Salomão. Com as ofertas daquelas pessoas que a cada dia frequentam os templos em busca das promessas de enriquecimento e saúde total. Outra pergunta, vamos lá. Entenderam a pergunta? Qual é o ensino que a Igreja Universal está ensinando àqueles que a frequentam? Isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. Qual é o ensino? É um ensino extraído das Escrituras? Não. Outro dia o bispo Edir Macedo, comentando Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto claro, autoexplicativo. Qualquer pessoa entende esse texto. Entende ou não entende, irmão? Então, mas o bispo Edir Macedo, ele fez uma exegese e deu um sentido diferente a esse texto de Romanos, canalizando-o para a teologia da prosperidade. Então ele pegou aquela parte que diz: e não vos conformeis com este mundo. Ele disse, aí ele comentando isso: não se conforme com a miséria, não se conforme com a pobreza, não se conforme com o desemprego, não se conforme com a doença. E saiu dizendo com o que o crente não devia se conformar, fugindo, se distanciando completamente das Escrituras, do sentido do texto sagrado. Então, são ensinos distorcidos, cujo propósito é convencer, persuadir e convencer os frequentadores da Igreja Universal a trazerem mais dinheiro para ela. Então, o ensino da Igreja Universal. O primeiro ensino que vamos estar destacando é a teologia da... O que é que a teologia da prosperidade ensina? Já recapitulando o que dissemos. O crente também não pode. Você está vendo aqui a foto do moço? Olha o dinheiro caindo do céu. Sabe por quê? Porque ele frequenta a Igreja Universal. O dinheiro cai do céu. Isso é engano, irmão. Isso é mentira. Isso não tem respaldo nas Escrituras Sagradas, não. E nós vamos mostrar pela palavra de Deus que não tem respaldo. Passa aí, irmão. Uma pergunta. Então, colocamos várias perguntas que é para os irmãos irem refletindo. Por favor, leiam. É esse o sentido da palavra crente? É esse o sentido que o Evangelho de Jesus dá para quem se dispõe a segui-lo e a servi-lo? É esse o sentido? Claro que não. Não é? Quantas vezes, irmãos, vamos falar do lado realista. Quantas vezes alguém aceita Jesus e está financeiramente bem? Aceita Jesus e as coisas começam a complicar, ele começa a perder isso, perder aquilo outro, fica pobre. A mulher deixa, vai embora. Ah, você agora é crente, quer ser mais crente. Aqui tem uma irmã, inclusive ela está aqui no culto, eu não vou declinar o nome dela. Mas quando ela chegou em casa, ela mesma me contou. Quando ela chegou em casa, depois que aceitou Jesus em um culto, que disse ao marido: sou crente, ele disse: tchau, vamos embora. Até hoje, está com uns 20 anos. A irmã está aqui
Está com uns 20 anos que essa irmã está sozinha. Então, nem sempre, quando alguém aceita Cristo como Salvador, a situação melhora, não. Eu falo no sentido material. Muitas vezes acontece de você perder o emprego. Você chega no outro dia e diz lá ao seu patrão: patrão, agora eu sou crente. Ele não sabe que agora o funcionário dele que era bom vai ficar melhor. Aí ele diz: na minha empresa não trabalha crente não. Passa lá no setor pessoal, está despedido. Está despedido, está despedida. Né? Tem amigo é unha e carne. Quando diz para um amigo: agora sou crente, ele diz: pronto, acabou-se aqui a nossa amizade. Pastor Manuel Pereira, de saudosa memória, ele tinha um amigo, era inclusive compadre dele, morava no município de Poço das Trincheiras, em um povoado chamado Tapuio, e eles eram carne e unha. Todos os sábados iam os dois juntos para a feira, saía do sítio e ia para a feira em Santana do Ipanema fazer compra. Quando um não podia ir para a feira, dava só o dinheiro ao outro, que o outro já sabia dos itens que tinha que comprar. De tão amigos que ele era. Mas um dia o irmão Pereira assistiu um culto e aceitou Jesus chorando, foi uma conversão radical. No outro dia o compadre chegou lá, o tal compadre. Compadre Pereira, eu soube que o senhor agora entrou nessa lei maldita. É verdade, ele disse: não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele disse: pronto, compadre, a partir de hoje o senhor morreu para mim. E o homem manteve a palavra mesmo. Morreu e não falou mais, não dirigiu mais a palavra ao irmão Pereira. Então, irmãos, quantas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, e ao invés de a vida material, financeira, sentimental, familiar melhorar, piora. E por que é que piora, pastor? Primeiro, Deus permite provação para a vida do seu servo. Permite ou não permite, irmãos? Permite. Deus permite seu servo ser provado, para ver a sua fidelidade, para lhe ensinar algumas lições a respeito da fé que ele abraçou no Senhor. Segundo, muitas coisas que se obtêm no tempo de pecado foram dadas pelo maligno. A riqueza foi conseguida através de fraude, de roubo, de engano, de mentira. A mulher, a esposa não era dele, era de outro. Ele foi lá e tomou antes de ser crente. O emprego ele conseguiu por causa de um jeitinho, e assim sucessivamente. É a bagagem de Satanás que ele traz consigo nas costas. E quando ele se encurva diante do Senhor, essa bagagem cai. Jesus diz assim: vou fazer uma limpeza também na tua vida, porque eu não vou te abençoar com essa bagagem não. Aí perde a mulher, perde o emprego, perde a fazenda, perde a empresa, perde o trabalho, perde tudo. E se o crente não for esclarecido pela palavra de Deus, ele entra em crise, entra em parafuso e diz assim: depois que eu fui crente, minha vida piorou. Vou voltar. Aí Satanás diz: pode voltar, está tudo aqui esperando. Conseguiu tudo com jogo, jogatina e tantas outras coisas. Tem que perder mesmo. Fazer o quê? Agora, se permanecer fiel, o Senhor vai abençoar. E o Senhor Jesus disse: é 100 vezes mais nesta vida. Porque Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, nós deixamos tudo por amor de Ti. O que é que nós vamos ganhar em troca? Jesus disse assim: neste mundo, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Tem coisa melhor, irmão? Amém, irmão? Amém, igreja? Então, se você perdeu alguma coisa depois que aceitou Jesus, se preocupe não. Fique tranquilo. Fique tranquila. Descanse. Descanse em Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Talvez foi uma limpeza que Deus fez. Talvez aquela aparente bênção, aquela aparente vantagem ia te levar para o inferno. E o Senhor não quer que você fosse, não queria que você fosse para o inferno, tirou da tua vida antes de tu ir. Porque a Bíblia ensina isso, irmão. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Então ser crente não é sinônimo de riqueza, de prosperidade, de saúde, de crescimento material. Glória a Jesus. Quantos que são ricos, que são crentes? Pouquíssimos.
Jesus disse: o evangelho do reino de Deus é anunciado aos pobres. E tem pessoas, irmãos, que para ir para o céu elas têm que ser pobres mesmo. Se ganhar uma coisinha a mais, se exalta, incha, se desvia do evangelho e vai para o inferno. Aí o Senhor, que ama a alma e quer levá-la para o céu, aí só dá limitado. Só dá limitado. É assando e comendo, pouquinho, para não se desviar. Para não se desviar. Entendeu, irmão? Isso tem fundamento bíblico? Também tem. Paulo disse assim: tendo o que comer, tendo o que vestir, estejamos tristes. Estejamos o quê? Contentes, alegres, satisfeitos. É isso que a Bíblia ensina, irmão. Então, amados, precisamos ou não precisamos desses estudos aqui? Precisa ou não precisa, igreja? Precisa. Para não entrar tanta minhoca na tua cabeça, tu assistindo aqueles elementos, esses indivíduos que estão enriquecendo cada vez mais, não é? E as pessoas descendo cada vez mais. Vamos ao próximo slide. Leiam, por favor. João. Isso aqui é uma promessa. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Essa é uma das tais. É uma promessa boa? É uma promessa boa ou má? É má ou é boa? É boa. Boa. Mas pastor, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas para aí, irmão. Mas para aí? Não. Continua. No mundo tereis aflições, vírgula. Mas tende o quê? Desânimo, tristeza, reclamo. Como é? Mas tende bom ânimo. Por que nós devemos ter bom ânimo, irmãos? Porque Ele, e quem o serve, e quem confia nele, e quem espera nele, e quem se agarra com Ele também vai vencer, vai vencer, vai vencer. Então, nesse mundo, nós teremos também aflições. Não é que nós só vamos ter aflição, não. Precisamos ler e compreender o texto. Jesus não está dizendo aqui que no mundo nós só teremos aflição ou aflições. Não. Ele está falando na possibilidade de termos aflições. No mundo teremos aflições. Como também teremos alegrias. Como teremos momentos bons, momentos de satisfação, de prazer, de contentamento, não é? Mas ele enfatiza essa verdade como uma finalidade. Mostrar a realidade da vida cristã ao discípulo, ao seu discípulo. Então, Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: mesmo você sendo o meu discípulo, vocês vão ter também aflição. E olhe, note bem que ele não, aqui ele está sendo claro, não está enganando ninguém. Não está enganando. Porque o enganador é o diabo. Quem é enganador, irmãos? E todos quantos o servem, que promete coisas que não é verdade, ou não são verdade. No mundo tereis, mas tenha bom ânimo quando a aflição chegar, mas tenha bom ânimo quando a doença chegar, mas tenha bom ânimo quando a pobreza chegar, o desemprego, a fome, a pobreza, enfim, tudo quanto for negativo, tenha bom ânimo, vá levando a cruz. Olha ali, irmão, aleluia, a figura, um discípulo levando a sua cruz. Amém, irmãos? Quem já está levando a cruz? É uma cruz pesada, é. Machuca sim. Faz sofrer, faz. Mas se lembre que o primeiro a carregar a cruz foi Ele. Foi Ele que carregou a primeira cruz, dando-nos o exemplo. Mas daquela cruz Ele foi para onde? Para o trono. Da cruz para... Vamos lá, irmãos? Da cruz para... Digam só, por favor. Da cruz para o trono. Não será diferente comigo, com você. Diga amém. Amém. Da cruz
nós receberemos não um trono apenas, mas também uma coroa. Amém? Quem está esperando uma coroa? Glória a Jesus. Vá levando a sua cruz. Não faça como o irmão que vivia a reclamar da vida, da sorte, do sofrimento e de tantas outras coisas. E ele em suas orações dizia: Senhor, tu me deste uma cruz tão pesada para carregar. Porque teve um outro irmão que foi pedir as orações na igreja e disse assim: eu quero pedir as orações à igreja, os irmãos orem por mim que eu não estou carregando uma cruz, não, eu estou carregando um poste da CEAL. De tão pesado que está. Mas esse outro reclamava da sua cruz. Reclamava e reclamava e reclamava, e um belo dia ele teve um sonho, e no sonho ele se via carregando aquela cruz. Era uma cruz de madeira, era uma cruz rude, sem nenhuma beleza, pesada, comprida, machucava-lhe o ombro, as costas, e ele carregando aquela cruz. Isso era um sonho que ele teve. Lá na frente ele passou por uma pessoa que carregava uma cruz linda de ouro, toda incrustada com diamantes que reluziam diante do brilho do sol. E ele dizia assim, no sonho: Senhor, era uma cruz dessa que eu queria. Aí o Senhor disse: troque com ele. Aí ele falou com o cidadão, o outro crente que ia levando aquela cruz de ouro. Disse: você quer trocar essa cruz de ouro por essa de madeira? O crente, que já sabia o que aquela cruz representava, disse: quero, tome logo ela, pelo amor de Deus, tome. O irmão botou a cruz no ombro, abraçou-a, passou a mão, beijou-a, acariciou. Que cruz linda! Agora eu estou com uma cruz que eu queria. Estou nas costas. Quando botou a cruz, caiu por cima dele, quase que o matava. Ele disse: Jesus, me acuda, que cruz tão pesada é essa? Tentou levantá-la, não conseguiu. Tentou tirá-la do lugar, ela era pesada demais, não conseguiu. Aí ficou sentado em cima da cruz, lamentando a sua sorte. A minha cruz era de madeira, mas eu podia levar, eu podia carregar. E começou a reclamar de novo. Aí lá vem outro cristão passando com uma cruz. Esta era de madeira, mas era toda ornamentada com flores. Flores de todas as cores, linda aquela cruz. Ele disse: ah, Senhor, era uma daquela que eu queria, aquela linda. É de madeira, é toda ornamentada com flores de várias cores, flores perfumadas. Senhor, me dê aquela. Aí ele disse, o Senhor disse: troque. Ele chamou aquele crente que ia passando: vem cá, olha, eu estou com essa cruz de ouro aqui, bonita, mas eu não posso carregar. Você não quer trocar não comigo por essa sua cruz? O crente disse, o outro: é agora mesmo, tome essa daqui, eu quero essa de ouro. Aí pegou, levou, foi embora. Quando ele botou a cruz, a ornamentada de flores nas costas, logo ele sentiu os espinhos das flores furando as costas dele, e ele disse: oh Jesus, eu não aguento não carregar essa cruz, não posso, tem muito espinho, Senhor, tenha misericórdia. Aí lá vem aquele primeiro crente com a cruz dele, carregando, passando de volta. Aí ele disse: irmão, vamos, tu devolve a minha cruz, toma essa. Leva essa contigo, me dá a minha. O crente entregou a cruz a ele, botou nas costas, já estava acostumado com ela, já sabia que podia carregá-la, colocou sobre as costas e seguiu o caminho e acordou-se. Ele disse: o Senhor me deu a cruz que eu posso carregar. Meu querido irmão, minha querida irmã, tu estás achando a vida de alguém boa, maravilhosa, abençoada, e está achando a tua ruim? Acaba com isso em nome do Senhor. O Senhor te deu a cruz que tu pode carregar. É ela que tu pode carregar. Se tu botar outra cruz nas tuas costas, ela pode até te matar. Não queira trocar a cruz. Mas outro crente que também levava a cruz, reclamando toda a vida, disse: Jesus, eu não suporto mais levar essa cruz. E à noite ele sonhou que, carregando a cruz,
no meio do caminho, parou e resolveu aliviar o peso dela. Pegou um serrote e serrou a metade da cruz. Estou nas costas e disse, agora sim, fico leve. E aí partiu. Quando chegou lá na frente, tinha um grande abismo para ele atravessar. E o Senhor falou com ele e disse, coloque a cruz sobre o abismo que você passa. Quando ele mediu a largura do abismo e o tamanho da sua cruz, ele disse, Senhor, não dá para a cruz, eu colocar a cruz que ela é menor. O Senhor lhe respondeu e disse-lhe, essa cruz era do tamanho desse abismo, da largura dele, mas você a cerrou, agora você vai ficar do lado de cá. Então, irmão, também não cerre a sua cruz. Vá levando, vá levando, vá levando, vá levando, vá levando, vá levando, até chegar lá do outro lado. Do outro lado lhe aguarda uma coroa, lhe aguarda uma coroa, lhe aguarda uma linda coroa. Amém, queridos irmãos? Glória a Jesus. Vamos adiante. Leiam aí, por favor. Olha aí outra pergunta. É para refletir. Essas perguntas têm como objetivo a reflexão. Repitam, por favor, leiam mais uma vez essa pergunta. E aí, qual é a sua resposta? O crente tem que ser rico ou ele tem que ser abençoado? Abençoado. Porque mesmo morando debaixo de um casebre, você pode, se for crente, você pode ser abençoado. Ah, pastor, não acredito, é assim. Mesmo morando, mesmo numa casa simples. Quantas pessoas aqui moram em uma casa simples? Mas pergunte se elas não se consideram abençoadas. Quem é abençoado aqui? Pastor Nilson do Amaral Fanini, que foi um pastor batista de renome internacional, pastor da primeira igreja batista de Niterói, uma grande igreja, na verdade a maior igreja do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ele, certa feita, estava em casa e recebeu o chamado do casal da igreja, membros da igreja, casal, o chamou para ir à casa deles, desses irmãos. O pastor pegou o carro e foi. Pelo endereço, chegou em um bairro chique, nobre, bonito, só mansão, só coisa linda. Chegou na casa do casal. Era uma casa imponente, majestosa, vários portões, primeiro andar, uma casa suntuosa. O pastor chamou, na campainha, o marido veio atender. Quando veio, com a cara de tristeza, de aborrecimento, pediu para o pastor entrar, disse, está aí, pastor, minha mulher, que era também crente, mandamos chamar o senhor aqui para lhe comunicar que estamos nos separando. A gente é casado, mas temos uma vida material, financeira muito boa, mas não estamos vivendo bem, não estamos felizes e tal. Começou a dizer os problemas, o pastor aconselhou, orientou, orou e o casal resolveu não se separar depois da conversa que teve com o pastor. Voltando para casa, ao chegar, o telefone toca de novo. Era outro casal membro da igreja que ligou para o pastor pedindo para o pastor ir visitá-los, porque naquele dia o casal estava completando 25 anos de casado e queria a presença do pastor na casa deles, os dois, para fazer uma oração, ler a Bíblia e fazer uma oração. O pastor foi e o endereço era num morro ali próximo à igreja, uma favela ali no Rio de Janeiro. O pastor foi, deixou o carro embaixo, subiu a pé. Quando chegou no barraco, humilde, simples, estava o casal na porta do barraco, esperando o pastor com as crianças, cada um com um sorriso aqui até as orelhas. E quando viram o pastor, se dirigiram ao pastor, pastor, que foi um prazer, uma alegria tão grande receber o senhor aqui na nossa casinha, por favor, entre, né? Estamos fazendo 25 anos de casados hoje,
e ela fez um bolinho aqui simples, tem aqui uns refrigerantezinhos, mas a gente queria a presença do nosso pastor para fazer uma oração por nós e ler a Bíblia e nos abençoar. O pastor chorou, ele disse no seu testemunho, o pastor leu a Bíblia, fez uma oração, as lágrimas caindo do rosto, depois sentou-se lá no banquinho, e o casal serviu um pedaço de bolo, um refrigerante, e o pastor voltou nas nuvens para a sua casa. E em casa, chegando, conversando com a sua esposa, disse: vi tanta riqueza em meio a tanta pobreza, e vi tanta pobreza em meio a tanta riqueza. Então, irmãos, o crente não tem que ser rico, não. Se Deus quiser, você vai ser o homem ou a mulher mais rica desse mundo. Diga amém. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai te abençoar. Abençoar com o quê? Com salvação, com perdão, com transformação, com libertação, com a alegria do céu, com a promessa da vida eterna e com bênçãos inumeráveis que nós não podemos relatá-las aqui nesta noite. Porque diz Provérbios 10 e 22, que a bênção do Senhor empobrece. A bênção do Senhor faz o que, igreja? Enriquece e não acrescenta dores, e não acrescenta dores. Você hoje tem uma vida limitada financeiramente, tem seus sonhos, tem seus projetos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5? O que é que a Bíblia diz lá? Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. E o que mais? Confia nele. E Ele tudo Você está disposto a entregar o seu caminho ao Senhor? Está ou não está? Vamos ao próximo slide. Jesus Cristo afirmou. Vamos lá, todo mundo aqui. As raposas têm covis, suas covas, suas tocas. E as aves do céu têm ninhos. Quando chega a tardinha, elas voam e se recolhem nos seus ninhos. Elas já sabem onde estão os ninhos delas. Mas o filho do homem, que era ele mesmo, ele estava se referindo a si mesmo, não tem, naquela ocasião, aonde reclinar a cabeça para dormir à noite, quando todos tinham onde dormir. E aí, irmãos? Será que Jesus dava para ser membro da Igreja Universal do Reino de Deus, com essa pobreza aqui? Será que ele tinha condições de ser acolhido na Igreja Mundial do Poder de Deus, com essa pobreza aqui, irmão? Não tem nem onde reclinar a cabeça. Hoje ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas naqueles dias que ele palmilhou por este mundo, ele não tinha onde reclinar. Aliás, Lucas diz lá no capítulo 8 do seu evangelho, que as mulheres sustentavam Jesus e os seus companheiros, seus apóstolos, não é? Então, irmãos, é uma teologia, essa teologia da prosperidade, que não tem como encaixá-la nas escrituras, não tem como. Ela é uma teologia falsa, espúria, uma teologia antibíblica. Glória a Deus. Vamos lá, o próximo slide. Leiam, por favor. Não tenho prata nem ouro. Peraí, Pedro, o principal apóstolo de Jesus, diz aqui o texto, em Atos 3, que ele ia subindo com João a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, ia subindo a escadaria do templo para orar, e à porta formosa ficava um paralítico pedindo esmola. E o paralítico pediu esmola a ele. Dá-me uma esmola. Pedro disse para aquele paralítico: olhe para nós.
Olha, não tenho prata nem ouro. Era pobre. Dava para ser membro da Igreja Universal? Dava para ser membro da Igreja da Graça? Da Igreja Mundial? Da Igreja Global? Da Igreja Fatal? Sei lá, é tanto algo que tem por aí. Dava, irmão? Não dava. Por quê? Porque era pobre. Não tenho prata nem ouro, mas Pedro disse depois, mas o que tenho, isso eu te dou. O que era que Pedro tinha? Poder, autoridade, unção, graça. Irmãos? Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. O homem pulou. Era paralítico já há muitos anos. Pulou e começou a saltar. Não somente andar, mas saltar para comprovar que realmente estava curado. Amém, amados irmãos? Então, eu espero que você tenha, na nossa palestra hoje, tenha aprendido muita coisa, tanto a respeito desses movimentos, quanto da palavra de Deus. Coloque de pé, vamos encerrar. Sexta-feira, nós continuaremos em nome de Jesus. Tem muito terreno ainda. Muito terreno ainda para andarmos. Onde está o irmão Josivan Silva de Santana? Ali, eu conheço, já fui pastor desse moço. Ele está com carta de recomendação nos visitando. A igreja recebe nosso irmão, bem-vindo entre nós, digam todos amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Gostei, é uma congregação pertinho, mas ele trouxe a carta de recomendação. Crente não anda clandestino mesmo. Amanhã, irmãos, estaremos, inclusive eu estarei presente também, numa grande evangelização envolvendo todos os órgãos da igreja. Não vou nem declinar nome aqui, porque todos os órgãos já diz que são todos, né? Todos os órgãos que cantam na igreja. Certo? Nós faremos a concentração ali no, como é o nome daquele lugar? Gruta do Padre. Lá embaixo na Gruta do Padre, tá certo? Então os irmãos que já são encarregados da parte de som, folhetos, toda essa equipe aí que trabalha conosco, não é? Já deverão estar. Todos os obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares, deverão estar lá conosco a partir das 19 horas, certo? Para estarmos lá. E a igreja do Senhor, ali embaixo, pregando o evangelho. Irmão, nosso bairro está muito violento. Está muito agressivo, muita mortandade. Vamos pregar evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a libertação de todos quantos creem. Posso esperar você lá amanhã? Pouca gente levantou a mão. Vou perguntar de novo. Posso esperar você amanhã lá? Pouca gente levantou. Crente preguiçoso. Posso esperar você amanhã lá? Olhe, você se comprometeu. O que é que você vai ficar fazendo em casa? Deixa aquela desgraça daquela novela de mão. Aquilo é uma derrota. Deixa aquilo de mão, irmão. Pelo menos amanhã. Amanhã, 7 horas, esteja lá conosco para cantar, pregar, dar testemunho, dar glória a Deus, misturado com aleluia. Viu? Fazer o trabalho do Senhor. Os obreiros, eu espero todos lá amanhã. Sem exceção. Todos os obreiros. Os membros da igreja, congregado, crianças. Todo mundo lá amanhã. Olha, eu quero amanhã aquela pracinha ali cheia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até as velhinhas é para estar lá amanhã. As vovozinhas aqui. Viu? Todo mundo lá. Sim, eu quero também uma palavra rápida com os diáconos e suas esposas. Agora após a oração aqui lá em cima, no auditóriozinho da igreja. Quantos necessitam das orações? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nosso Deus por esta feliz oportunidade que o Senhor nos deu. Irmão Fernando, venha nos apresentar a Deus em oração. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Por mais uma vez estamos reunidos, Senhor, na Tua casa, Senhor,
para aprender sobre a Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Pelo Senhor ter usado o Teu servo, Senhor. E nós temos aprendido, Senhor, a respeito do Teu reino, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda os Teus filhos, Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, Senhor. E o Teu nome venha ser glorificado através de cada vida, ó Deus. Pai, em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre a nossa vida, e todos dizem amém. Vão em paz, queridos irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos, diáconos e suas esposas, por favor, subam logo, porque eu tenho outro compromisso após este. Está desligado. Eu não quero trocar sua tudo. Fique com ela. Fique com ela. Cada coisa bonita, né? Oi, Marcos. Hã? Bem, faz o seguinte, domingo de manhã na escola dominical a gente conversa. Tá certo? Eu tenho essa outra reunião e eu estou com outro compromisso agora, viu?